Testamento. Eu quero que você abra a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreve aos cristãos em Roma. A carta e a epístola aos Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, verso 12. Romanos, capítulo 10, verso 12. Depois a gente vai lá para Daniel, capítulo 2. E aí o versículo a gente vai ver daqui a pouquinho. Amém ou não amém, igreja? Amém, amém, né? Romanos, capítulo 10, verso 12. Quem achou, diz amém. Quem não achou, diga, me espera. Que bom. Diz assim, irmãos, a santa palavra do Senhor. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Daniel, vamos lá para o Antigo Testamento, segura Romanos 10, fica com ele preparado aí. Daniel, capítulo 2, eu quero ler apenas o versículo 19. Então a gente leu Romanos 10, verso 12, primeiro texto base da mensagem de hoje, não digo pregação, mas digo mensagem de hoje. E o segundo texto base é Daniel, capítulo 2, verso 19. Quem achou, diz amém. Que bom. Diz assim, queridos, a santa palavra do Senhor. Então foi revelado. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. Pai Santo, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo movimento, te agradecemos, ó Pai amado, porque a tua palavra é viva e eficaz, Senhor. Fala conosco nessa tarde, Senhor, que eu diminua e que tu cresças, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, esse mês, né, como eu acabei de falar, a gente está sendo ministrado por um tema chamado Qual a Sua Capacidade, né? A base do tema está lá em Mateus 25, quando Jesus conta a parábola de um certo senhor que, partindo para longe, antes dele partir, ele chama os seus servos e ele distribui os seus bens, e ele dá 5 talentos para um, 2 talentos para o outro e 1 talento para o outro, né? A gente falou bastante sobre isso, né? Sobre essa divisão injusta segundo a nossa ótica, né? Na semana passada, mas foi uma divisão justa. Quando a gente chega no final da parábola, a gente vê que aquele que lhe deu 5 multiplicou mais 5, né? Aquele que lhe deu 2 multiplicou mais 2, aquele que lhe deu 1 não multiplicou, não trabalhou, não se envolveu, não se dedicou, né? Enterrou o talento, não fez nada com o talento. E aí o Senhor dos servos chama esse servo de servo inútil, chama esse servo de servo negligente. E a gente falou na semana passada, né, os irmãos que vieram, né, sobre essa capacidade, né? Qual a tua capacidade? Será que Deus pode contar com você? Será que Deus pode contar com a gente? Se você fosse um dos servos desse Senhor, você receberia quantos talentos? Se você fosse um dos servos daquele Senhor, você receberia 5? Você receberia 2? Você receberia 1? Né? Qual a sua capacidade? Né? Naquele texto a gente viu a capacidade dos servos que estavam lá. E a proposta de Deus é: qual é a nossa capacidade hoje? Né? Será que Deus pode me dar 5 talentos? Não, 5 não, Senhor, me dá 2, porque a minha vida é muito corrida, 2 eu vou conseguir administrar.
Ou será que a tua vida é mais corrida ainda, muito, muito corrida, que só um talento você seria capaz de administrar? E aí um talento naquela época valia muito, né? Falei, não vou entrar nesse texto hoje, mas é só para a gente se contextualizar. Hoje de manhã, para os irmãos que vieram à nossa consagração, todo primeiro sábado do mês a gente faz uma consagração aqui, né? Que a gente oferta para Deus as nossas primícias, né? As primícias de um novo mês. Então todo primeiro sábado, a partir das 8h30 da manhã, a gente se reúne para ter um tempo de oração, de comunhão, de consagração. Ontem foi feriado, ok? 7 de setembro, então a igreja não tem nenhum funcionário para vir à igreja, consequentemente a gente não teve a nossa consagração ontem. A gente passou a consagração para hoje, né? Então hoje às 7h45 da manhã, nós nos reunimos aqui. Quantos vieram na consagração? Foi bênção? Foi bênção? Foi? Né? Senti muita presença de Deus aqui na consagração hoje, né? Hoje de manhã a gente falou um pouquinho sobre Atos 17, né? Quem lembra? Amém? A Bíblia diz em Atos 17 que Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, eles chegam em Tessalônica, eles pregam a palavra lá, e os judeus de Tessalônica, né, judeus desobedientes, expulsam Paulo de lá. Paulo sai de Tessalônica e chega em Bereia. A Bíblia diz que os crentes de Bereia eram mais nobres do que os crentes de Tessalônica, porque eles avaliavam a palavra. A Bíblia diz que Paulo, em Tessalônica, quando Tessalônica começou a receber a palavra, quando a palavra começou a crescer em Tessalônica, em Bereia, quando a palavra começou a crescer em Bereia, os crentes de Tessalônica, ao ouvirem isso, eles saem de Tessalônica e vão para Bereia incitar a multidão contra Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Ok? Eles incitam a multidão para apedrejar e para corromper e para tentar denegrir a mensagem genuína que Paulo pregava. A Bíblia diz que os discípulos Timóteo e Silas colocam Paulo numa embarcação, mandam Paulo para Roma ou para Atenas, ok? Eles colocam Paulo num navio para Atenas e eles ficam lá em Bereia, porque Bereia estava recebendo a palavra de Deus. Então Bereia, aquela cidade ali, era uma boa terra para receber a semente do Evangelho, né? E hoje de manhã eu falei sobre a experiência de Timóteo e Silas, que ficaram lá, mesma coisa apertando, né? A gente tem uma tendência hoje, nos nossos dias atuais, de não só jovens, mas todas as pessoas, né, envolvidas com a obra de Deus, a tendência é você começar bem, depois você largar, depois você abandonar, né? A gente tem alguns exemplos aqui na nossa juventude. Por exemplo, o ano começou com N quantidade de jovens envolvidos em várias áreas da igreja e da juventude. Hoje a gente está no mês de setembro e alguns jovens que começaram no início já não estão mais aqui. Amém ou não amém? A gente olha para o lado e vê, caramba, tinha uma pessoa que fazia aquilo ali, hoje ela não está mais, né? Você olha para o outro lado, caramba, tinha um irmão que fazia isso, hoje não está mais. E irmão, o lindo da obra é que a obra segue caminhando. O lindo da obra é que ninguém é insubstituível, ok? Esse é o lindo. Tudo bem, a gente coloca uma outra pessoa, ok? De repente não vai fazer da mesma maneira ou da mesma qualidade, mas irmão, a obra segue caminhando, né? E aí, irmãos, eu falei sobre isso hoje de manhã, né? Que da persistência de Timóteo e Silas, né? E da firmeza deles. Paulo, vai para Atenas, a gente vai ficar aqui, a gente vai continuar pregando, né? E aí a gente sabe, né, a comunhão que Paulo tinha com Silas, a comunhão que Paulo tinha com Timóteo, com Tito. Hoje de manhã o pastor Vicente falou um pouquinho sobre Tito também, quem lembra? Pô, irmão, é lindo quando o apóstolo Paulo escreve para Timóteo e para Tito. As outras cartas do apóstolo Paulo, né, ele começa, né, com aquela saudação básica, né? Graça e paz vos seja multiplicada, né? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tal, não sei o quê. Ele começa com aquela introdução básica. Quando ele escreve para pastores, Tito e Timóteo, depois em casa você lê a introdução de Tito e a introdução de Timóteo. Ele fala assim: graça, misericórdia e paz, né? Ele sabe que o líder, ele sabe que o pastor precisa de mais misericórdia, precisa de um tratamento especial de Deus, porque ele lida com N situações, né, onde ele vai precisar, né, amar mais e ser menos amado. Quem entende isso diz amém. Amém? Então Timóteo, Silas, Tito eram homens especiais para o apóstolo Paulo. Eram homens que o apóstolo Paulo dava 5, dava 10, dava 20 talentos para eles, porque Paulo sabia a capacidade dos caras, né? Então hoje de manhã a gente falou um pouquinho
bem resumidamente sobre isso, sobre a perseverança de Timóteo e de Silas lá em Bereia. E hoje, como eu falei, a gente vai tentar falar um pouquinho do tema revelar a ação, que é um tema que a gente tem vivido e sendo ministrado desde o início desse ano. Aprendemos muito no Romper e hoje, em alguns minutos, a gente vai ser ministrado por esse tema, algo que Deus ministrou essa semana no meu coração. Vamos lá, queridos. O primeiro versículo que a gente leu está lá em Romanos capítulo 10, no versículo 12, ok? Vamos lá. Romanos 10, 12 diz assim: portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. A gente sabe que até hoje, muitos judeus não reconhecem, ok, a vinda do Messias. Amém ou não amém, igreja? Tem muitos judeus que não reconhecem ainda Jesus como Messias vindo e enviado da parte de Deus, ok? Hoje estamos no ano de 2019. O apóstolo Paulo aqui na carta aos Romanos, na Epístola aos Romanos, nós estamos ali por volta do ano 65, 70 depois de Cristo. Então eu estou falando aí de 2018 anos atrás, ok? A coisa que existe hoje, dessa incredulidade de muitos judeus, há 2018 anos atrás, essa coisa era muito maior. Quem entende isso diz amém. Era muito maior, né? A gente sabe que quem ordenou não, né? A gente sabe que quem entregou Jesus foram os próprios judeus, sacerdotes. A Bíblia diz que o chefe dos sacerdotes naquela época era Caifás. Caifás e Anás armaram para entregar Jesus para Pilatos. Quer dizer, o sumo sacerdote e o sacerdote do templo e toda aquela raça entregou Jesus para Pilatos para ser crucificado. Quer dizer, Jesus foi entregue pelos seus próprios irmãos, entre aspas, né? Então, isso que nós vemos hoje de muitos judeus não crerem em Jesus, há 2000 anos atrás, a coisa era muito maior. Ok? Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo aos crentes de Roma, está dizendo, cara, para Deus não há diferença entre judeu e grego. Para Deus não há diferença entre o judeu e o gentio. Ok? Hoje, a maioria de nós aqui não somos judeus. Tem algum judeu aqui, gente? Não. Então hoje, na totalidade aqui de nós não somos judeus. Ninguém tem um sangue judeu aí, ninguém tem algum parente judeu na família. Então hoje nós somos 100% gentios. Amém ou não amém? O Deus dos judeus é o Deus dos gentios. A Bíblia também nos diz no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. A Bíblia diz assim que Jesus veio para os seus. Ok? Ok. Mas os seus, os judeus, não o receberam. E aí abre para a gente. E aí a coisa está aberta para a gente, onde ele fala, veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? De serem feitos o quê? Filhos. Então, um judeu de nascença e nós, gentios, não tem diferença alguma, desde que tenhamos um coração aberto para entender Jesus. E aí nós somos feitos filhos de Deus. Então aqui o que o apóstolo Paulo está querendo dizer para os crentes em Roma é, não tem diferença entre judeu e grego. Não tem diferença entre judeu e gentio. Para Deus não tem diferença, porque Deus, Ele é o quê? Qual é a continuação do versículo? Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de tudo. Quer dizer, o mesmo Deus que é do judeu é o Deus dos gentios, que somos nós. Então, um mesmo é o Senhor de todos. E aí, essa palavra me chamou muita atenção. Um mesmo é o Senhor de todos. Qual é a próxima palavra? Qual é a próxima palavra? Rico. Rico para com todos os que o invocam. Rafa, que riqueza ele está falando aqui? Ele está falando da riqueza financeira? Ele está falando da riqueza material?
Ele está falando de bens materiais? Que riqueza ele está falando aqui? Ele está falando de riquezas materiais? Também. Também. E Deus é rico, tá? Ele é o pai, né? Ele é dono do ouro e da prata. Deus é rico. Ok? Deus é rico. Mas também, e acima das riquezas naturais, ele está falando das riquezas sobrenaturais. Ok? Irmãos, vamos abrir lá em Daniel. Daniel capítulo 2, que foi o texto que a gente leu. Então, a gente entende que não tem diferença entre judeu e gentio, entre judeu e grego, porque um é o mesmo Deus, rico para com todos os que o invocam. Irmãos, nós estamos vivendo em um século onde a tecnologia tem crescido de uma maneira muito rápida, né? Onde as facilidades hoje, né? E é bom a gente aproveitar a velocidade da informação que temos hoje, né? É bom a gente aproveitar a tecnologia que temos hoje. A gente vê as coisas crescendo, né? A gente vê as coisas se aperfeiçoando no reino natural. No reino espiritual não é diferente. Irmãos, o céu está em constante atualização. Deus é o mesmo Deus de ontem. O Deus que servimos hoje é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje e é o mesmo Deus que será eternamente. Então, o Deus que fez as coisas lá no passado, Ele continua fazendo hoje, irmãos. Amém ou não amém, igreja? Ele continua fazendo hoje. Hoje de manhã, na consagração, a gente leu Atos 17. E aí, hoje de manhã, um pouquinho mais cedo, eu estava lembrando de Atos 8. Eu não sei se você lembra, eu não sei como está a sua vida em relação ao livro de Atos, né? Ano passado a gente viveu um tema, o tema do ano passado foi não tem segredo, tem preço. E ano passado, a proposta do ano passado era da gente estudar e se aprofundar no livro de Atos. Essa foi a proposta do ano passado, né? E aí eu não sei quem leu o livro de Atos todo, eu não sei quem menosprezou essa visão que Deus me deu ano passado, eu não sei. Irmãos, eu absorvo isso para a minha vida e a cada dia mais eu sou apaixonado pelo livro de Atos. Cada dia mais o livro de Atos dos Apóstolos me constrange. Cada vez mais eu olho para os crentes de Atos e eu vejo, cara, eu não sou crente não. Eles eram crentes. Eu não sou crente. Eu estava lembrando hoje de manhã de Atos 8. Atos 8, depois que Estevão morre, ok? Estevão morre em Atos 7, tá? Depois da morte de Estevão, começou uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E muitos começaram a fugir, né? Uma perseguição. A Bíblia diz, queridos, que Filipe, que era um dos diáconos, um dos 7 diáconos comissionados por Pedro em Atos 6, Filipe ele vai para Samaria, ele começa a pregar em Samaria. Quando Filipe vê que em Samaria, as pessoas em Samaria começam a receber a palavra, Filipe manda uma mensagem para a igreja em Jerusalém e fala: Pedro, João, vocês podem vir para cá porque o terreno está preparado. Filipe batiza algumas pessoas nas águas em Samaria, ele prega e batiza, só que faltava alguém maior, né? Alguém com uma hierarquia maior do que Filipe. Filipe mandou uma mensagem para Jerusalém, Pedro e João e os apóstolos vão para Samaria. Quando Pedro e os apóstolos chegam em Samaria, a Bíblia diz que Pedro impõe as mãos e eles recebem o Espírito Santo. Então quer dizer, em Samaria está acontecendo um avivamento, irmãos. Acontecendo um avivamento sobrenatural. A Bíblia diz que Deus fala com Filipe: Filipe, sai de Samaria, agora vai para o caminho deserto. Olha que interessante. Filipe é o cara das multidões, no início de Atos 8, mas Filipe também é o cara que prega para uma pessoa só. Olha só, já começa a confrontar a gente. Porque a gente só quer pregar para a multidão. A gente só quer pregar aqui no culto da juventude com o microfone na mão. Você prega no ônibus? Você prega para uma pessoa só? Ah não, Rafa, eu sou pregador de multidão. Ah, você é pregador de multidão? Legal para você, hein? Filipe, no início de Atos 8, ele prega para a multidão. Depois Deus fala: Filipe,
vai para o caminho que liga Jerusalém a Gaza, o caminho está deserto, tá? Vai pregar lá. A Bíblia diz que Filipe, obedecendo, vai para lá, para pregar para um etíope, eunuco, mordomo-mor de Candence, rainha dos etíopes. Filipe vai e começa a pregar, começa, né, a expor para ele a palavra e tal. Aquele eunuco é batizado no caminho, e a Bíblia diz, irmãos, depois em casa com calma você lê, porque não é o meu programado para hoje. Depois em casa com calma você lê o finalzinho do capítulo 8 de Atos. A Bíblia diz que Filipe, depois que ele batiza o eunuco, o Espírito do Senhor arrebata Filipe. A Bíblia diz que o eunuco, quando ele levanta das águas, ele não vê mais Filipe. Quer dizer, irmãos, arrebatamento de corpo. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? Arrebatamento de corpo. Quando Filipe batizou, quando o eunuco voltou da água, cadê? Que isso? Cadê o cara? Sumiu. A Bíblia diz que Deus arrebatou Filipe. Irmãos, eu estou no Novo Testamento, eu estou ontem. Foi ontem isso. Irmãos, o mesmo Deus de Filipe é o nosso Deus também. Mas às vezes a gente está tão dentro das coisas naturais, é o meu estudo, é a minha faculdade, é a minha carreira, e a gente esquece que o céu tem riquezas imensuráveis, irmãos. A gente esquece disso. Irmão, você é crente. Ah, Senhor. Vira para o outro lado para ele, querido, você é crente, tá? Não esquece não, você é crente. O mesmo Deus de Filipe é o teu Deus também. A gente esquece dessas coisas, irmãos, que no céu tem grandes tesouros. É como se tivesse uma nuvem aqui, disponível, um HD riquíssimo de informações para a gente acessar esse HD, e a gente não acessa, irmãos. As revelações estão ali, esperando alguém acessar. E a gente não acessa, porque a gente está muito natural. Vira para o outro lado e fala para ele, vamos ser mais crente? Vamos ser mais crente. Porque para Deus não há diferença entre judeu e grego. Não há diferença entre judeu e um gentio, nós. Ele é rico para com todos que o invocam. E aí vamos chegar aqui em Daniel? Vamos lá. A Bíblia diz em Daniel capítulo 1, irmãos, é lindo, né? Eu amo a história de Daniel. Eu amo a vida de Daniel. Já falei isso aqui outras vezes, né? O nome do meu filho vai ser Daniel. Amém ou não amém? Amém, né? Eu já boto a mão na barriga da Roberta. Eu já converso com ele. Nem sei se ele está lá, se ele já está lá preparado, mas eu já converso com ele, né? Depois você pergunta a Roberta. Em casa eu boto a mão e fico conversando com ele. O nome do meu filho vai ser Daniel. Porque eu amo a história de Daniel. Daniel, irmãos, é o Apocalipse do Antigo Testamento. Não dá para você entender Apocalipse sem entender Daniel. Ok? No seminário, nas aulas de escatologia, galera que já fez seminário, né? Irmãos, não dá para a professora do seminário de escatologia, que é a pastora Kátia, não dá para ela falar só de Apocalipse, ela tem que falar de Daniel também. Daniel, irmãos, é um dos homens mais usados por Deus no Antigo Testamento. A Bíblia diz no ano 605 a.C., Nabucodonosor, ele começa a reinar. Na verdade, ele começou a reinar em 606, um ano antes. 605, ele vai dominar a potência que é no Egito naquela época. Né? Nabucodonosor sai da Babilônia, né? Do extremo sul, ali da Mesopotâmia, ele passa por Jerusalém para dominar o Egito. Né? No caminho está Jerusalém. Na volta, quando ele retorna, né? De subjugar o rei do Egito, ele vai e conquista Judá também. Como se fosse um cativeiro semiaberto. Ok? Ele pega os melhores. A Bíblia diz, vamos lá, irmãos. Falei que a gente ia ler, né? Não pregar hoje. A proposta não é pregar, a proposta é a gente meditar na palavra juntos hoje. Vamos lá. Daniel capítulo 1, verso 1 diz assim: No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor, e quem, Rafa? Quem? O Senhor, Rafa, o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a Babilônia, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos,
que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens, em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade. Para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Então, no versículo 2, a gente vê que o Senhor é que entrega Jeoaquim nas mãos de Nabucodonosor. Você fala, Rafa, foi o Senhor que fez isso? O Senhor que fez isso, irmão. Ok? Porque tudo na nossa vida, as coisas boas, e as ruins estão no controle de Deus. A Bíblia diz em Romanos 8, versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Ok? Então, irmãos, a Bíblia diz que o Senhor que entrega, né? Não é pela força de Nabucodonosor, não é pela supremacia do exército babilônico, não, é o Senhor que entrega. Ok? Então o diabo não tem poder para tocar na nossa vida sem uma permissão de Deus, irmão. Ok? Se ele está tocando em alguma área da tua vida, irmão, entenda que é tratamento de Deus. Se é tratamento de Deus, vai cooperar no final para o nosso bem. Amém? Então é o Senhor que entrega o rei Jeoaquim na mão do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor, como nós sabemos, ele leva nessa primeira leva alguns jovens, como está escrito aqui. Ele pega a melhor classe que existia em Israel. Ele pega os filhos dos reis, jovens em que não houvessem defeito algum, príncipes, e leva para a Babilônia, a fim de que fossem ensinados durante 3 anos sobre a língua, sobre a essência dos caldeus. A Babilônia era uma nação que estava em ascensão naquela época, né? Até então, no ano 612, os mesmos babilônicos derrotaram a Síria, ok? A Bíblia diz que a Nínive, que era a capital da Síria, perdeu e foram saqueadas pelos babilônicos no ano 612 a.C. Quer dizer, 7 anos depois, Nabucodonosor ele já começa numa ascensão do seu reinado, e aí ele leva esses primeiros cativos de Jerusalém para a Babilônia para serem ensinados na língua e na conduta, né, de como se comportar lá na Babilônia. A Bíblia diz que Daniel é levado para lá. Alguns estudiosos dizem que Daniel foi levado para a Babilônia com 12 anos, 13, 15 no máximo. Então Daniel, ele é ainda adolescente e é levado para uma terra longínqua. Daniel é ainda adolescente e ele é tirado, ele é subtraído da sua pátria. Se você perguntasse para Daniel, você quer continuar aqui na sua casa ou você quer ir para um país que você nunca conheceu? Daniel com certeza falaria, eu quero ficar aqui na minha casa, perto dos meus pais. Mas ele foi tirado de lá e foi levado para a Babilônia. A Bíblia diz que Nabucodonosor estabeleceu uma ração, estabeleceu um tipo de alimentação, para que aqueles jovens durante 3 anos fossem alimentados por aquela ração. A gente sabe, né, que os alimentos na Babilônia, eles eram oferecidos a ídolos. Amém ou não amém, igreja? A Babilônia era uma nação politeísta, eles adoravam a vários deuses. O principal deus da Babilônia era um deus chamado Marduk, ok? Ele era adorado lá, venerado lá na Babilônia. A Bíblia diz que Daniel, quando ele recebe essa dieta, quando ele recebe esse cardápio, né, para ele se alimentar, o que ele fala no verso 8, Daniel 1:8? Ele fala, eu não vou me alimentar disso, eu não vou comer essa comida, eu não vou entrar nos padrões do rei. Ele vai e chega e fala para o chefe chefe do quê? Irmão, vamos lá, verso 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe 2, o quê? Quem é o chefe de Daniel? Quem é o chefe de Daniel? O chefe dos eunucos. Então Daniel está entre os eunucos. O que é um eunuco? Aí, João. O que é um eunuco? Um
cada vez, tá? Senão vai me confundir. Rafa, você tá falando que Daniel era gay? Não. Existe uma diferença entre ser castrado e ser homossexual. O homossexualismo é comportamento. É comportamental. Ok? Amém, igreja? Então Daniel, ele está sendo servido pelo chefe dos eunucos. Se ele está entre os eunucos, ele é o quê? Eunuco. Ok? Tem uma outra base bíblica para isso. Lá em Daniel capítulo 6, a Bíblia diz que quando Daniel, já com 83 anos de idade, ele é jogado na cova dos leões. Ele e mais quantas pessoas? Quem lembra? Estamos lendo pouco a Bíblia. Quando Daniel é jogado na cova dos leões, ele é jogado ele mais quantas pessoas? Ninguém, só ele na cova dos leões, que era totalmente errado isso. Quando alguém era sentenciado a um crime de morte, era jogado ele e a família dele. Quem entende isso diz amém. Vocês lembram de Acã? Quem lembra de Acã? Lá em Josué capítulo 7. Capítulo 7? Josué capítulo 7, se eu não me engano. Né? A Bíblia diz que Acã, ele esconde uma boa capa babilônica quando os judeus, os hebreus ainda, né? Eles chegam e eles saem de Jericó. Quem lembra disso, gente? Quem lê a Bíblia? Quem lê a Bíblia aí? Quem ama a Bíblia? Precisamos ler mais, gente. Precisamos ler mais, né? A Bíblia diz que Deus fala quando entra em Jericó, não pega nada em Jericó. Que Jericó é minha, Jericó é anátema ao Senhor, consagrado ao Senhor. A Bíblia diz que Acã pega uma boa capa babilônica e esconde a capa debaixo da sua tenda. A Bíblia diz que o povo na segunda batalha, que era o povo menor, que era Ai, o povo perde a batalha. Josué, Senhor, onde eu estou errando, Senhor? Eu ganhei de Jericó, estou perdendo para Ai? Eu ganhei do Flamengo, estou perdendo para o Vasco? Ganhei do Flamengo, estou perdendo pro Vasco, Senhor. O que está acontecendo, Senhor? Senhor, eu ganhei de Jericó. Jericó é uma cidade top. Eu estou perdendo pra Ai, eu estou errando. Aí Deus, Josué, manda o povo passar em revista, Josué. Tem anátema no meio do povo. Tem desobediente no meio do povo, Josué. A gente sabe disso, irmãos. A Bíblia diz, Josué, vai, chama a tribo, chama a família, né? Deus já sabia que era Acã, Deus deu chance para Acã se arrepender. Mesmo assim, Deus vai chamando família, tribo, né, até chegar em Acã. Ok? Quando Acã foi morto Acã sozinho? Quem lembra do texto? Foi morto Acã com a sua família. Então, naquela época, quando alguém era sentenciado à morte, não era só a pessoa, era a família também. Tanto que, lá em Daniel capítulo 6, a gente sabe que os homens tramaram contra Daniel. Amém ou não amém? Daniel foi livre da cova dos leões, amém ou não amém, igreja? Amém. E depois aqueles homens que tramaram contra ele foram jogados aonde? Na cova. Os homens sozinhos? Os homens é sua família. Ok? Vai montando as peças do quebra-cabeça. Então provavelmente Daniel era um eunuco castrado, porque ele não tinha família. Ok? Amém? Vai anotando esses detalhes aí. A Bíblia diz que Daniel está lá na Babilônia. E a Bíblia diz no capítulo 2, vamos lá, vamos ler mais um pouquinho. Nossa, a hora passa muito rápido. Daniel capítulo 2. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns o quê? Sonhos. Tá. E o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos e os astrólogos, e os encantadores, e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse, tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em Siriaco, ó rei, vive eternamente, dize o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus, o que foi me tem escapado. Se me não fizerem saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas o quê? As vossas famílias, em outras versões. Quem entende diz amém. Uma sentença, quando alguém era sentenciado, não era só ele que sofria, a sua família também sofria. Amém? Guarda isso. Sereis despedaçados vós, e as vossas casas serão feitas um
moturo, mas, se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes e dádivas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua o quê? Irmão, só Deus, irmão. Isso aqui, só Deus. A gente tem um outro exemplo na Bíblia, Gênesis capítulo 41. Quem lembra de Gênesis 41? Quem é bom de Bíblia aí? A gente tem um sonho de Faraó, irmão. Lembra? Lembra disso? Lembra, Kelvin? Faraó ele tem um sonho, ele tem 2 sonhos na mesma noite, ok? Faraó conta o sonho, Faraó lembra do sonho, ele conta o sonho para os seus eunucos, para os seus sábios. A Bíblia diz que os sábios não conseguem dar interpretação para Faraó dando a matéria-prima para eles. Ó, o sonho foi esse. Qual é a interpretação? Os caras, rei, a gente não sabe. Cara, vocês não sabem? Não, a gente não sabe. A Bíblia diz que o copeiro que tinha dividido cela com José está lá na corte de Faraó. Aí o copeiro fala, rei, ninguém conseguiu dar interpretação? O rei não. Aí o copeiro fala assim, rei, lá na prisão tem um garoto, ó... Tem um garoto lá, o garoto é bom, rei, o garoto é bom. Chama ele que ele vai te dar a interpretação. A Bíblia diz que Faraó manda chamar José na prisão. José chega quando o Faraó conta o sonho para José. O que José faz? O que José faz, gente? Interpreta o sonho para ele. Irmão, na teoria, comparado esse texto aqui, irmão, para José foi mais fácil. Amém ou não amém, igreja? Foi só ele buscar o discernimento em Deus. Foi só ele pegar, caramba, ele sonhou com 7 vacas gordas saindo do rio. Depois do rio saíam 7 vacas magras e devoravam as gordas. Ele acordou. Na mesma noite ele dorme de novo e ele sonha com 7 espigas grandes brotando de um mesmo pé. Após essas espigas grandes e cheias, brotam 7 espigas magras e devoram as grandes. Aí Faraó acorda perturbado e conta o sonho e ninguém decifra. A Bíblia diz que José vai, Faraó, o sonho é um só. Vão vir 7 anos de fartura, depois virão 7 anos de escassez. Nos 7 anos de fartura você vai ter que estocar, guardar, para você ter comida nos 7 anos de escassez. Faraó, caraca! Faraó no capítulo 41 de Gênesis fala assim, acharíamos um varão como este, em quem age o Espírito de Deus? Tá. Então ali para José, teoricamente foi mais fácil do que Daniel. Daniel, irmão, aqui em Daniel capítulo 2, aqui é só Deus, irmão. Vira com o cabelo assim, Daniel capítulo 2, só Deus. Porque Faraó, Nabucodonosor, ele não lembra o sonho. Quem entende isso diz amém. Enquanto Faraó, lá em Gênesis capítulo 41, Faraó fala o sonho e os caras não conseguem dar a interpretação, aqui em Daniel 2, Nabucodonosor não lembra o sonho. Então quer dizer, para Daniel a coisa ficou bem complicada. Porque ele não tinha matéria-prima que José tinha. Quem entende diz amém, irmão. José tinha um sonho de Faraó, era só buscar discernimento e interpretar. Daniel não tinha nada. A ordem de Nabucodonosor, Jonatas, eu quero que você me lembre o sonho e... Irmão, pensa. Pensa nisso, irmão. Olha a situação que Daniel está. A Bíblia diz que os sábios da Babilônia falam, rei, não tem ninguém na terra que pode fazer isso, rei. O rei, não tem ninguém não? E cara, eu paguei a faculdade de vocês para vocês não sabem fazer isso não? Eu investi em vocês durante 3 anos. Vocês não vão dar interpretação, vou matar todo mundo. A Bíblia diz que Nabucodonosor dá ordem para matar todos os sábios da Babilônia, inclusive Daniel, que não está sabendo de nada. A Bíblia diz que quando a ordem para morrer, a ordem para matar, chega até Daniel está indo para o corredor da morte. Daniel está indo para o corredor da morte. A Bíblia diz, irmão, vamos lá, Daniel capítulo 2. Senhor, misericórdia, o tempo passa muito rápido, Senhor, misericórdia. Daniel capítulo 2, verso 13, olha o que diz.
e saiu um decreto, segundo o qual deviam ser o que, gente? Mortos todos os sábios, e buscaram a Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou o quê? Falou o quê, gente? Então Daniel falou avisada e prudentemente a quem? A Airoque. Quem era Airoque, Rafa? Airoque era o capitão da guarda da Babilônia, irmão. Daniel está indo para o corredor da morte e ele fala: vem cá, eu vou morrer? Vai morrer por quê? Você vai morrer porque ninguém sabia decifrar o sonho. Aí Daniel: eu vou morrer por isso? Aí a Bíblia diz que Daniel fala com Airoque. Olha o que Daniel fala. Ó. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Airoque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar o sábio da Babilônia. E respondeu e disse a Airoque, encarregado do rei: por que se apressa tanto no mandado do rei? A gente vai morrer agora, vocês vão morrer agora. Por que o rei está com tanta pressa em matar a gente? Então Airoque explicou o caso de Daniel. Quer dizer, Daniel não está no palácio quando Nabucodonosor tem esse sonho. Amém ou não amém, igreja? Ele não está sabendo de nada, ele só está sendo levado para o corredor da morte. A Bíblia diz que, no versículo 16, e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse o quê? Tempo. Eu penso. Daniel não está sabendo de nada, existe um edito de morte, ele está indo para o corredor da morte. A Bíblia diz que ele vai e pede uma audiência com o rei no momento de ira. Uma vez eu preguei sobre isso, não sei quem lembra disso, né? Quem tem a memória boa. Daniel chega para falar com o rei Nabucodonosor no momento que ele está endemoniado e irado grandemente. Daniel entra: rei, me dá só um tempinho que eu vou falar com meu amigo. Eu vou conversar com meu Deus e ele vai fazer alguma coisa. Nabucodonosor dá um tempo para Daniel. Daniel vai para casa. Amém ou não amém, igreja? Ele vai para casa e conta o caso para quem? Para Ananias, Misael e Azarias, amigos de oração. Vira a pergunta para ele: você tem amigo de oração, irmão? Não é amigo de jogo, não é amigo de Play 4, não, é amigo de oração. Amigo que vai para os joelhos junto com você. Ele vai para casa e explica o caso para Ananias, Misael e Azarias. Fala assim: olha só, a gente vai morrer, a gente tem que clamar misericórdia a Deus, para Deus revelar o sonho primeiro e ainda dar interpretação para a gente. Amém? Vamos orar. A Bíblia diz, irmãos, no verso 19, que foi o versículo que a gente leu: então foi o quê? Revelado. E aí, deixa eu fechar a Bíblia. Irmãos, quantas coisas a gente deixa de saber porque a gente não ora? Quantas coisas nós estamos mal informados porque não oramos? Porque não temos uma vida de oração regrada e diária com Deus. Daniel, quando ficou sabendo que ia morrer, ele vai para o joelho. Ele vai para a oração, porque ele sabia o Deus que ele servia. Irmão, você conhece o Deus que você serve? Porque isso aqui para mim é impossível, irmão. Isso aqui é impossível para mim. Revelar um sonho aí. Isso aqui para mim é impossível. Deus revelou para Daniel o segredo. Deus revelou o sonho que ninguém da Babilônia poderia saber. Deus revela para Daniel o sonho e a interpretação. Eu poderia entrar nos detalhes da estátua que Nabucodonosor leu. Eu poderia entrar na estátua que ele vê. Daniel explica os reinos, né? Reino de ouro, reino de prata, reino de bronze, reino de madeira e de barro. Eu poderia entrar em cada detalhe da estátua de Nabucodonosor, mas eu não vou entrar, que eu não tenho tempo, irmão. Eu poderia entrar nos detalhes do sonho, mas hoje eu quero me prender só à revelação que Deus deu para Daniel. O tema do nosso congresso, o tema do nosso romper esse ano é revelar a nação, que é um benefício de quem é íntimo com Deus. Irmão, se você é íntimo com Deus, essa mesma revelação que Deus deu para Daniel pode dar para você também. Porque Deus é rico para com todos os que o invocam, sendo judeu, sendo grego, sendo gentio. Para Deus não tem diferença entre judeu e grego, irmão. Para Deus não tem diferença entre pastor e você. Para
Deus não tem diferença entre líder. Ai, Deus só fala com o meu líder, Deus fala com você também. Tem diferença para Deus, não. Daniel, quando ele soube do edito de morte, ele falou: eu quero um tempo, eu vou orar, eu vou falar com meu Deus, e meu Deus vai revelar. Então, não deu outra. Deus vai e revela o segredo para Daniel. Amém, igreja? Será que somos homens de revelações? Será que somos mulheres de revelações? Será? Será que somos jovens de revelações? Ou não? Ou quando a coisa aperta, a gente vai ligar para o pastor, a gente vai ligar para o líder, Irmão, pode ligar, não tem problema não, tá? Eu sou acessível, não tem problema. Mas, irmão, Deus quer contar com você, irmão. Daniel, na hora ali, Daniel não foi ligar para o sumo sacerdote do templo: ora por mim aí que eu tô... Daniel não foi lá entrar em contato com o sumo sacerdote do templo, não. Até porque nem tinha, né? Ele está na Babilônia. Daniel não vai falar com Ezequiel, que está lá entre os cativos na Babilônia. Não sei se você lembra disso, né? Daniel está lá no palácio, Ezequiel está lá no meio do povo, na Babilônia, junto com Daniel. Ok? Apesar que era no segundo ano, Ezequiel ainda não estava aqui ainda não. Ezequiel só foi levado para a Babilônia no ano 597. Então, esquece o que eu falei, tá? Sobre Ezequiel. Ezequiel chegou na Babilônia depois. Então, irmão, Deus quer se revelar a você. Deus quer se revelar a nós. Agora, temos essa vida de oração? Temos essa vida de santidade que Daniel tinha? Será que a gente rejeita os manjares do rei ou a gente está se alimentando dos manjares do rei? A gente rejeita as coisas do mundo ou a gente tem mais prazer nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus? Irmão, se você tem mais prazer nas coisas do mundo e menos prazer nas coisas de Deus, a revelação vai ficar cada vez mais distante de você. Você vai ser um jovem natural, você vai ser um jovem normal. E ser normal para nós, irmãos, não rola. Amém, juventude? Então hoje eu não preguei, hoje eu li a Bíblia junto com você hoje, né? Que possamos buscar essa revelação de Deus, porque benefícios da intimidade é a revelação. Deus revela coisas profundas. A Bíblia diz que Ele revela o profundo e o escondido. Com Ele mora a luz. Amém, igreja? Vamos ficar de pé.